com vocês. Tá bom? Vamos lá. Bom, por que a gente está batendo um papo aqui, né? Eu tive, em outras ocasiões, demandas de alguns amigos pedindo para a gente poder bater um papo, fazer uma mentoria, falar um pouco de mentalidade, falar um pouco de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, profissional. Eu, na verdade, por que até algumas pessoas comentaram comigo a respeito disso? Porque nos últimos anos eu estudei muito sobre esses assuntos, até para eu poder sair da minha inércia, né? Da minha vida que estava uma bosta, tá? Essa é a real. Estava uma porcaria há uns anos atrás. Então eu fui atrás de conhecimento, né? É através do conhecimento que a gente realmente se liberta. E vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tá certinho. Eu vou pedir para vocês mutarem o telefone um instantinho aí, deixa eu ver aqui, porque tá dando eco aqui. Mutou aí todo mundo, né? Legal. Depois a gente abre para a gente poder bater um papo. Agora ficou tranquilo. Então, a partir do que a gente, né, buscou em termos de estudo, conhecimento, autoconhecimento também, autodesenvolvimento, a gente conseguiu, de alguma forma, mudar a visão, a nossa percepção da vida, a nossa percepção do mundo. Eu não conseguiria hoje conversar com o Juliano de 5 anos atrás, para vocês terem uma ideia. Minha cabeça mudou, na verdade, minha cabeça se transformou, mudou muito, né? E eu saí de uma vida extremamente arrebentada para uma condição muito mais confortável, né? Então, é mais ou menos sobre isso que a gente quer bater um papinho com vocês. A gente está aqui para trocar ideias. Eu espero poder realmente contribuir positivamente com vocês. E eu quero poder, pelo menos, criar uma faísca na mente de vocês para que vocês despertem o olhar para sobre isso que eu estou falando, tá bom? Vou compartilhar a tela com vocês. Vamos lá. Me digam aí se vocês estão vendo aí a tela. Sim. Agora eu pedi para vocês tirarem o som, né? Bom, mas está compartilhado, né? Legal, tá bom. Vamos lá, pessoal. Por que esse treinamento ele se chama Two Ways, né? Two Ways significa 2 caminhos. Você só tem 2 caminhos. E por que 2 caminhos? Porque ou a gente é protagonista da nossa vida, ou a gente é simplesmente um coadjuvante. Tá? Então, vamos imaginar um filme, tem aquele protagonista extremamente famoso, todo mundo conhece, e tem os coadjuvantes, né? Que ficam nos bastidores, não vou dizer, mas que ficam ali passando por trás das câmeras, e, enfim, não são tão relevantes, né? E 80% dos problemas das nossas vidas são por conta justamente de não termos uma meta, não termos um objetivo, não termos um ponto de chegada definido, bem definido. Então, por conta disso que muitas vezes a gente fica num platô, a vida não anda, a vida não muda, tá? Eu não sei se esse nosso bate-papo, esse treinamento vai durar meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Eu teria muita coisa para passar para vocês. Obviamente que eu não consigo passar tudo hoje, mas a gente pode sim estender isso se vocês tiverem interesse depois, tá? Quer ver? Deixa eu passar aqui. Nos últimos 5 anos, eu posso te garantir que eu gastei mais de 150 mil reais em treinamentos, cursos, mentorias, imersões, de tanto que eu fui atrás de realmente me reciclar. Tá? Ó, tudo isso aqui é conteúdo. Cada linha dessa daqui é um tópico, é um tema que eu tenho para conversar com vocês. Isso daqui, na verdade, eu fiz esses dias. O Marcelo até me pediu, Juliano, vamos bater um papo com o pessoal e tal, e tinham mais outros amigos querendo. Eu falei, acho que eu vou ver se eu consigo compilar aí o que a gente tem de material, ó. Tudo isso aqui são assuntos, né, distintos aí para a gente poder conversar, e obviamente que a gente não vai conseguir conversar sobre tudo isso aqui hoje, tá? Tem assuntos que são mais rasos e tal, mais simples, mas tem assuntos mais profundos que a gente precisaria aí
vamos dizer, 1 hora inteira só para a gente tratar, tá bom? Aí eu fiz o quê? Eu peguei aquilo ali e estou compilando, ainda faltam algumas coisas, e eu trouxe aqui alguns temas, alguns assuntos para a gente poder bater um papinho, tá bom? Vamos lá, então. Vocês estão vendo? Tá ok? Eu não estou vendo ninguém aqui, viu? Vou falar a verdade. Alguém dá um help aí, fala para mim que está ok. Tá certinho, meu querido. Tá Estão me certinho. ouvindo, né? Então tá bom. Aham. Vamos lá. Então, vamos lá. Bom, então, eu trouxe alguns tópicos aqui nessa tela, para a gente poder bater um papinho. Eu vou começar aqui por níveis de conhecimento, tá? O que acontece? Níveis de conhecimento, é assim, eu poderia dizer o seguinte, que a gente tem muita coisa que a gente conhece, mas não domina. Tem muita coisa que a gente conhece e domina, muita coisa que a gente nem sabe que existe, tá? Então eu vou trazer aqui, por exemplo, ó, um ovo na frigideira. É um exemplo para a gente enxergar algo, tá bem? Então vamos lá. O ovo na frigideira. A gema que a gente está vendo ali no centro da frigideira, ela é tudo que eu sei que existe no mundo e que eu domino. Então, o que eu sei que existe no mundo e eu domino? Eu sei andar de bicicleta, eu sei executar o meu trabalho com muita clareza, eu sei soltar pipa, eu sei fazer um belo risoto, são coisas que eu sei que existem e eu sei fazer, tá? É isso aí. Aí a parte branca, a clara do ovo, são coisas, por exemplo, que eu sei que existem, mas que eu não domino. Que seria, por exemplo, pilotar um foguete. Eu não domino. Eu sei que tem piloto de foguete, mas eu não domino. Eu sei que existe cirurgião, né, que consegue fazer uma cirurgia perfeita aí, cerebral, mas eu não domino, tá? Então, eu sei que existe aquilo, mas eu não domino nada, tá bem? E a frigideira ao entorno, que é o que sustenta tudo isso, é o que eu nem sei e muito menos que eu não domino, entende? Então, eu nem sei que sei. Eu nem sei que eu não sei, aliás. Então, eu nem faço ideia que existe e de fato existe. Então, a gente precisa muitas vezes desconstruir uma ideia para a gente poder construir outra. É a mesma coisa, a gente pegar um terreno aí, alguma coisa para a gente construir, a gente precisa dar uma limpada, vai virar aquela bagunça, fazer ali o alicerce, colocar as brocas. Então, é aquela zona ali até você conseguir organizar e fazer crescer. E não é muito diferente com os nossos conhecimentos. Tá? A gente tem que desconstruir muitas vezes o que a gente tem na mente para a gente poder abrir a mente, né, e conseguir realmente construir algo novo. Isso não é nada fácil, tá? Por isso que eu trouxe só um pouquinho. Hoje é um aperitivo para eu tocar de alguma forma em algum ponto com vocês. Por quê? Porque existem crenças, tá? Existem crenças na cabeça da gente. Então, eu não consigo do nada vir arrancar algo que você acredita e enfiar algo que eu acredito. Não faz sentido nenhum. Então, isso tem que ser feito aos poucos, tá bem? Bom, vamos lá. Junte, eu vou pedir para vocês imaginarem o seguinte, que isso aqui, tudo que a gente está batendo um papo, vamos imaginar que isso aqui é um quebra-cabeça, tá bem? Então, tudo isso aqui são pecinhas de quebra-cabeça. E tudo que eu disser para vocês, algumas coisas podem fazer sentido e outras podem não fazer nenhum sentido. E eu vou pedir a gentileza para vocês que vocês não joguem fora essas pecinhas. Pega essa pecinha do quebra-cabeça, põe numa caixinha ao lado, reserve ela ali. Nesse momento você fala, isso aí que ele está falando não faz o menor sentido. Mas em algum momento lá na frente, essa pecinha pode caber em algum lugar. Você pode pensar o quê? Poxa, isso aí eu acho que faz sentido. E você traz essa peça e junta nesse quebra-cabeça. Tá bem? Por quê? Porque nesse dia de hoje, a gente não vai falar nada disruptivo, nada muito diferente, porque não é assim, é um processo. Como eu disse, né, pô, faz 5 anos que eu estudo todos os dias, né, e eu tenho fome de conhecimento. Tá? Na verdade, esse dia de hoje é a primeira vez que eu faço uma reunião para poder
transpassar esse conhecimento. Então, muito provavelmente eu não vou estar aqui dando show, porque eu não preparei habilidades para isso, tanto é que eu não tive tempo nem de preparar todo o material da forma como eu gostaria, porque eu tenho algumas demandas, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. Eu tenho um negócio em andamento no Brasil, que a gente está crescendo esse negócio, a gente tem um negócio iniciando nos Estados Unidos, que também demanda muita energia, muito tempo, então está bem corrido. Então, para fazer isso daqui, para elaborar isso, eu fiz o meu melhor dentro do tempo que me coube, mas, como eu disse, né, eu vou dar o meu melhor aqui, porém, eu não vou ser extremamente perfeito, principalmente porque é a primeira vez que eu vou passar isso para vocês. Mas pode ter certeza que eu vou passar isso para vocês da mesma forma que eu passo para minha filha, tá bom? De todo o coração e de toda a verdade, tá bem? Então vocês juntem esse quebra-cabeça, essas pecinhas, e se não fizerem sentido, tá tudo bem, tá? E aí, na sequência, a gente, né, falando sobre os conhecimentos, por que a gente pensa da maneira que a gente pensa? Você já pensou sobre isso? Por que eu penso como eu penso? Acabou vindo a mesma coisa aqui, ó. Por que eu penso como eu penso? Por que será que eu não penso igual ao meu vizinho, igual ao meu professor, ou igual ao jornalista da TV, e às vezes ao coleguinha, porque às vezes as ideias não batem, né? Então, se a gente parar para pensar, por que eu penso como eu penso? A princípio, pessoal, parece que é filosofia tudo isso, tá? Mas não é. É uma forma de eu trazer vocês para começar a entender um pouco do que a gente está pensando, por que a gente pensa como a gente pensa, e colocar vocês realmente para pensarem. Tá? Essa é a ideia. E isso daí não é filosofia, vocês vão perceber que depois a gente vai ter isso na prática. Eu vivo isso que eu vou falar para vocês, tá? Tudo que eu tenho aqui, que eu posso trazer para vocês em próximas aulas, é realmente o que eu vivo. Não é nada que simplesmente eu li num livro, tá? São coisas que tudo que eu absorvi e eu utilizo isso na prática, no dia a dia, tá bem? Por que a gente pensa como a gente pensa? Porque a gente foi criado dessa forma, né? A gente foi criado com muitas crenças. Então, o que mais influencia nas nossas crenças desde criancinha? Pai, mãe, a escola, os coleguinhas, a religião, né? A igreja, a televisão. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, falando nisso, sobre televisão. Em 1994, existiam mais de 20 grupos que eram donos de toda a mídia dos Estados Unidos. Mais de 20 grupos, tá? Passados alguns anos, em 2001, eram apenas 5 grupos donos de toda a mídia. Ou seja, isso foi se concentrando na mão de poucos. Então, toda a narrativa de qualquer canal de mídia que a gente possa ler, assistir, ouvir, todo ele, na verdade, está na mão de poucos. Hoje, eu não sei se são menos de 5 ou não, mas é provável. Hoje eu não tenho esse número, mas eu tenho até 2001. Então, por que disso? Porque se eles dominam a narrativa, eles dominam a nossa mente. Eles sabem como nos fazer ir para lá, ir para cá. Eles conseguem conduzir como a gente pensa. E por que é difícil a gente conseguir mudar nosso pensamento e de repente dizer, poxa, eu tive errado todo esse tempo? A gente não consegue. Se eu disser para o meu pai, se eu contar para o meu pai, por exemplo, algumas coisas das quais eu aprendi, das quais eu já vivenciei, ele vai falar, não é possível. Ele não vai aceitar, porque ele vai ter que assumir que ele foi enganado a vida inteira. Entende? Então é por isso que eu falei, eu vou devagar com vocês. Então hoje nós vamos trabalhar algo mais palpável, mais comum aí para o dia a dia, como a gente trabalhar metas, como a gente agir, como a gente mudar o pensamento, como a gente se enxerga, como a gente enxerga os potenciais que nós temos na vida, o que a gente pode mudar de fato, tá? Porque uma pessoa pode ser tudo o que ela quiser. Ah, mas eu vim de uma situação pobre, eu não tenho condições. Ela pode ser tudo o que ela quiser, desde que ela tenha realmente desejo por criar uma vida diferente para a vida dela, desde que ela busque o conhecimento, que ela estude sobre isso, que ela vivencie isso,
tá? Então, não é comum. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tende a ficar na zona de conforto. Ele não quer gastar energia. Ele tende a se reservar, entende? O nosso cérebro, ele foi feito para sobreviver e comer, se alimentar ali. Ele não tem a predisposição de ir para frente, de seguir em frente, de avançar, entende? São poucos que têm. Então, isso tem que ser trabalhado na gente. Isso tem que ser despertado na gente, entende? Então, vamos lá. Quais são as nossas referências, né? Se eu pensar, vamos dizer assim, quem que foram minhas referências para eu pensar como eu penso, para eu chegar onde eu cheguei, para eu estar onde eu estou, eu posso pensar, bom, peraí, foram meus pais, foram meus professores, foram os pais de uns amigos meus, enfim. A gente sempre tem alguma referência, né? E se a gente parar para analisar, será que faz sentido muitas vezes a gente seguir essa referência? Porque o ser humano, ele por conta própria, é normal, ele tem o hábito, né? Ele tem por natureza, ele copiar o outro, copiar o próximo. Isso é normal do ser humano. O ser humano é assim. E a gente, quando tem alguma referência, mesmo que não seja bom, às vezes a gente não sabe, e a gente segue essas referências. Tá? Então a gente precisa quebrar certos paradigmas, aí, certas crenças, para a gente conseguir enxergar, ter um olhar diferente. Quando a gente fala sobre quem construiu, na verdade, essas referências para nós, né, que a gente falou sobre religião, sobre televisão, sobre pais, sobre escolas, colegas, tudo mais, isso foi construído crenças na nossa cabeça. Tem um experimento, é um experimento de um potinho, vocês podem buscar isso na internet que vocês vão encontrar. É um potinho de vidro e eles enchem de pulga ali dentro. E eles tampam esse potinho. As pulgas pulam, 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 e elas começam a bater na tampa. Se não me engano, no terceiro dia, eles abriram a tampa e essas pulguinhas, elas pulavam até aqui, ó. Elas não tentavam mais sair, como no primeiro dia. E elas tinham potencial para isso. E por que elas não saíam? Porque elas tinham a crença de que ali não ia mais. Elas não davam conta de passar daquele momento. E é isso que acontece com a gente. A gente se acha incapaz, a gente se acha fraco, a gente não se acha tão inteligente como o próximo, a gente não se acha rico como o outro. Ah, mas ele teve uma vida diferente. E aí é que está o problema. Isso é crença. A gente colocou na nossa mente e a gente pode tirar. Essa que é o bom da verdade. Só que a gente precisa saber disso, entende? Por que as coisas são como elas são? Porque a gente criou toda uma estrutura de crenças, que é chamado paradigma, e a gente não consegue escapar daquilo. Os elefantes, quando eles são novinhos, né, bebês, eles são amarrados nas árvores e eles tentam sair e eles não conseguem sair das árvores. E o que acontece? Chega um momento onde eles estão crescendo, eles vão pro circo ali para apresentação, eles amarram na banqueta o elefante, né? Na banquetinha, o elefante não tenta puxar mais. Por quê? Porque ele entendeu que quando ele tem uma corda, ele não consegue ser mais do que aquilo. Ele não faz ideia da força que ele tem, entende? E isso aconteceu conosco. Nos moldaram, nos programaram. E a gente precisa desprogramar e nos reprogramar. Então a vida tem como ser melhor? Tem como ser melhor. Só que a gente tem que agir, entende? Se a gente imaginar hoje, vamos pensar comigo, ó, se você pegar a rua onde você está e perguntar para todas as pessoas da sua rua, amigo, você quer ser milionário? Eu já até perguntei isso, comentei isso com o Marcelo numa ocasião. Todo mundo vai falar, grande maioria, eu quero ser milionário, claro que eu quero ser milionário. Só que tem um pequeno detalhe, a gente tem que pagar um preço. Você está disposto? Aí já metade já vai falar, mas dá muito trabalho esse negócio de pagar um preço, entende? Tudo tem um preço na vida, gente. Nada vai vir de graça, não existe almoço grátis, não existe sorte. Existe lei de causa e efeito. Nós vamos falar sobre isso em outras aulas depois. Isso é primordial, é sensacional quando a gente entende isso, tá? Isso é uma das leis universais, são 7 leis universais. Em outras aulas a gente pode falar sobre isso aí também, se vocês tiverem interesse, tá bom? Então, não é simples, a gente tem que mudar a nossa crença para a gente conseguir
mudar realmente a nossa vida. Não tem como um maratonista tropicar e, opa, virei campeão. Não tem como um cara tropicar e falar, opa, fiquei milionário. Não existe isso. É treino, 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 treino. Uma hora vem a prova, o cara não consegue. Entende? O cara que fica milionário, ele já é milionário. Ele só não pôs a mão no dinheiro. Mas ele vive como milionário. Ele tem a energia de um milionário, ele carrega essa energia. Ele serve o outro. Então, por isso que a gente tem que desconstruir algumas coisas na nossa mente para a gente poder reconstruir da maneira certa. E como que a gente pode fazer isso? Se a gente foi programado de forma errada, a gente tem que agora fazer o mesmo, a gente tem que programar, porém, da maneira correta. Uma criança até 7 anos levou, em média, 100 mil nãos. Pai, não. Filho, não. A professora, não. Cala a boca, seu burro. E por aí vai. Você é burro, você é preguiçoso, você é vagabundo, blá, 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 e por aí vai. Imagina isso na cabeça de uma criança. Até os 7 anos, ela está só absorvendo. Entende? Então, existem meios para a gente poder lidar com as crianças, principalmente até esse momento de 7 anos, porque é extremamente importante a gente cuidar essa fase principal. Se você consegue cuidar dessa fase principal dela, ela é outra criança, uma criança preparada, uma criança segura, né, que não tem essa insegurança. Então, é tudo questão de programação, entende? Eu já não assisto televisão, pessoal, acho que faz uns 7 anos da minha vida. Graças a Deus. Foi quando eu comecei a preparação, a minha reprogramação, na verdade. Entende? Nós vamos falar também sobre isso. Bom, semelhante atrai semelhante. A gente tem o hábito de ouvir ou até mesmo comentar, né? Como é que é? Os opostos se atraem, né? Isso aí, na verdade, é brincadeira, é lorota, tá? Porque o que se atrai mesmo são os semelhantes. Tudo nesse mundo é energia e informação. Isso daí é o papo realmente mais profundo que a gente vai ter em outras aulas. E isso aqui, ó, é o cerne da coisa. É aqui que a gente consegue entender e começar a construir uma nova vida, tá? Mas isso realmente é um pouco mais adiante. Mas eu vou dar uma palhinha aqui para vocês. Por que semelhante atrai semelhante? Tudo no mundo é energia e informação. E percepção, né? Porque é energia, informação e percepção. Vocês lembram da aula de física na escola, que tudo é átomo, né? Que tudo vibra? Pois é assim que funciona. Nada é matéria, né? E a gente tem que imaginar o seguinte: nós somos uma antena. A gente emite e também é receptora de sinal. Mas de que modo isso? Imagina um dial, né, do rádio que você vai girar. Então você põe lá no 100,9, acho que é a Jovem Pan, né? Põe 100,9. Se você colocar numa outra estação, se você virar ali o dial, você encontrou uma outra estação que vai tocar outra música, já é uma outra estação. Na nossa vida é exatamente igual. Que estação que eu estou girando? Eu me conectei onde? Então, isso é um pouco mais profundo, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Que vocês têm que entender outros aspectos também para poder compreender tudo isso aqui. Se eu estou... Porque assim, existe a pirâmide de Hawkins. A pirâmide de Hawkins, ela tem várias camadas, tá? Eu vou trazer na próxima aula para vocês sobre isso daí. Eu não trouxe isso, mas eu vou trazer na próxima aula, porque aí pode ser que a gente fale a respeito. Ela tem várias camadas. Ela começa aqui embaixo, frequência baixa, e vai aumentando até uma frequência alta, elevada. A frequência mais baixa é a frequência da vergonha, do medo, da insegurança, da raiva, do ódio, e assim vai indo, né? E vai subindo, até chegou num ponto da alegria, do amor, da compaixão, entende? E aí vai subindo. Então, assim, de acordo com a frequência que a gente está aqui, é exatamente isso que a gente vai atrair para a nossa vida. Se eu disser para você, vou até colocar um outro exercício para vocês aqui. Eu marquei uma coisa aqui para vocês. Agora lembrei, isso aqui é legal também. Se eu estou vibrando
tá? Na frequência do amor, não tem como eu receber ódio, não existe a possibilidade, porque eu tô aqui, ó, virei minha estaçãozinha, eu encostei no amor. Então eu dou muito amor, muito amor. Eu não tenho como receber ódio. Da mesma forma, se eu tô na frequência da raiva aqui embaixo, tudo tá uma porcaria, tudo tá uma merda, uma bosta, aquele cara chato, aquele cliente porcaria, você pode ter certeza que seu dia vai ser uma porcaria. E não sou eu que estou dizendo isso, são as leis. Isso é física, isso não é teoria, tá? Isso é física, é comprovado. E então a gente tem que começar a cuidar disso. E tem como a gente cuidar, administrar e virar o jogo, entende? A gente sempre vai oscilar, sempre vai oscilar. E a gente vai ser a média da nossa oscilação. Eu não posso, mais uma das leis universais é a lei dos polos, né? Eu não posso ser muito alegre demais, porque o pêndulo foi todo para alegria. Só que o pêndulo volta. E quando ele volta, em algum momento eu vou ficar triste. E é uma lei. Não tem ninguém que muda isso. Não é o Juliano que está inventando isso. Tá? Tudo isso que eu estou falando é científico. Então, a gente tem que, de alguma forma, tentar levar uma vida mais neutra. Tá? Uma vida mais serena, mais tranquila, nem muito desesperadamente alegre, que também a gente sabe que, né, o pêndulo vai para o outro lado, em algum momento você vai ficar triste, chateado. Isso é uma lei, ela atrai isso, entende? E com relação à estação que a gente está conectado, é exatamente o que a gente vai atrair para a nossa vida. Depois nós vamos, com certeza, falar mais sobre isso em outras aulas, tá bom? Eu não vou descer muito aqui, porque esse é um assunto bem complexo né, da gente falar sobre energia, mas tudo é energia. Tudo é energia. Então, hoje, se eu tiver que reclamar alguma coisa com alguém, eu fico quieto, eu nem falo nada, porque essa energia bate e volta. Entende? Então, a gente começa a enxergar o mundo de uma forma diferente. Só que tem dia que não vai, né? A gente é ser humano, tem dia que a gente não aguenta, mas a gente fica pé da vida, na verdade. Mas a gente tem que começar a cuidar, administrar. Nós temos, em média, 70 mil pensamentos por dia. E mais de 50 mil são negativos. Então você imagina, se eu tenho 70 mil pensamentos, que, ó, eu não tenho a menor consciência do que está acontecendo, né? Porque ele fica aqui, ó, no subconsciente trabalhando. E o meu consciente, ele vai absorver e vai ter o controle de 5% apenas. 95% está lá atrás, a gente não tem o domínio sobre ele. Entende? Mas 70 mil, dos 70 mil, 51 na média são negativos. Pô, mas peraí, se eu tenho na média 51 mil pensamentos negativos por dia, então eu estou atraindo, eu estou mais para o lado negativo, concorda? Então o que eu estou atraindo para a minha vida se tudo é energia e tudo é frequência? Se eu estou na frequência do problema, lembra do rádio? Eu estou atraindo problema. E se você não quiser acreditar, se você duvidar, se você acha que não, tá tudo bem. Você não precisa acreditar. É assim que funciona. O celular, essa tecnologia que nós estamos falando aqui, isso é física quântica. O celular, para falar, eu falo com vocês, vocês estão me vendo aí, isso é física quântica. Entende? Então, se a física quântica, ela é aceita, porque assim, a gente aceita isso, mas a gente não busca entender, a gente nem tá nem aí para ter que entender isso. A gente só usa porque funciona, mas é física quântica. Isso é poderosíssimo se a gente tem o conhecimento. A gente começa a trabalhar isso a nosso favor. Entende? Então, se a gente tem hoje 70 mil pensamentos e mais da metade são negativos, concorda que a gente tende a ter mais problemas? Existe um problema com a nossa mente, e é geral, chamado entropia psíquica. A entropia psíquica é quando a mente vaga. A gente não está, tipo, a gente não está pensando, a gente está tendo pensamento, está vagando. Ela tende a ir sempre para o lado negativo. A tendência é sempre para o lado negativo. E quando que eu consigo equilibrar isso? Quando eu tenho controle, eu faço a gestão dos meus pensamentos para poder, então, administrar essa situação. Aqui, ó, gestão de pensamentos. Então, eu vigio os meus pensamentos. E aí eu tenho que usar alguma maneira de conseguir trabalhar isso em mim para que eu consiga ir aos poucos eliminando esses pensamentos
ruins na maioria dos meus dias, tá? E aí, lembrando do que a gente falou ali sobre de onde a gente vem, quais são as referências e tudo mais, né? Eu vou perguntar aqui, ó, eu acredito nos meus potenciais? Eu possuo facilidades em quais áreas da vida? Né? Onde que eu tenho realmente potencial? Muitas vezes a gente acha que não tem potencial nenhum. E isso vai sendo o quê? Vai se tornando mais o quê? Mais uma crença. A crença o quê? Uma crença negativa, pô. Uma crença negativa não vai me levar a lugar nenhum positivo. Entende? Então, se a gente começa a trabalhar, a vigiar os nossos pensamentos, pô, eu estou tendo um pensamento ruim, peraí, eu preciso trocar. Eu vou com um pensamento positivo, seja uma lembrança agradável que eu tive, ou seja um sonho que eu tenho, ou um familiar, ou lembrar da minha filha, ou um passeio gostoso, enfim, eu tenho que colocar um pensamento positivo no lugar na hora, na hora. Em 17 segundos, a gente cocria alguma coisa na nossa vida. Na verdade, não falamos ainda sobre isso, porque é para outras aulas, mas todos nós somos co-criadores. E aí, todo mundo fala, pô, a vida não é justa. E eu vou lhes dizer, a vida é extremamente justa. Ela nos dá exatamente o que a gente tem dado a ela. Entende? Não, Juliano, eu não imagino, eu não procurei bater o carro de maneira nenhuma. Não sou louco, por que eu bati meu carro? Pois é, você não procurou bater o carro, mas alguma coisa foi feita que você recebeu o carro, ou alguma coisa foi tão negativa que você tem pensado que você atraiu. Lembra do rádio? Qual a estação que a gente está? E a gente atrai. E isso, mais uma vez, não é filosofia, isso é física, isso é real, isso acontece, entende? Eu vivo isso, já tive algumas situações da minha vida que eu falo, caraca, é Deus, não existe outra possibilidade, entende? Por quê? Porque a gente atrai. Só que, falam da lei da atração, né? Só que a lei da atração é só um nome bobo para realmente essa lei. Essa lei funciona extremamente bem. A gente cria todo o tempo todo a gente está criando a nossa vida. Então eu estou criando minha vida, se ela está sendo boa, se ela está sendo ruim, eu estou criando. Eu acredite, eu não acredite, eu estou criando. Se é verdade, se é mentira, né, para vocês, pode ter certeza, vocês estão criando a vida de vocês. E é por isso que eu falei, chamei vocês aqui, falei, vamos fazer um bate-papo, né? Para a gente, com esse treinamento, conseguir transmitir algo. Por isso que eu falei lá no início, lembra? Da mentalidade, das crenças. A gente tem que ir devagar para desconstruir algumas ideias, para construir novas ideias. A gente não pode chegar aqui e jogar tudo de uma vez só, porque senão é difícil até de assimilar. Por isso que eu falei, Marcelo, pede pessoal, traz um caderno, traz uma caneta, né, separa um cantinho aí para vocês poderem, com calma, prestar atenção no que a gente vem falando e anotem, tá? Anotem tudo isso, porque, né, em algum momento, lá na frente, a pecinha do quebra-cabeça pode servir, tá bem? Ela pode servir. Então, eu preciso gerenciar esses meus pensamentos. E como que eu faço para gerenciar meus pensamentos? Eu tenho que trocá-los. Só que como que eu faço se a vida inteira eu pensei negativo? Puxa vida, pensei a vida inteira negativo. Como é que agora eu vou conseguir consertar isso? Existe a possibilidade de a gente mudar. Só que a gente tem que decidir mudar. Não adianta eu querer mudar, entende? É o que eu falei dos vizinhos da sua rua. Pergunta para todo mundo. E aí, quer ser milionário? Ah, eu quero. Mas, ó, tem que fazer isso, isso. Ah, não, isso dá trabalho. E aí, não vai mudar, entendeu? A zona de conforto, ela é mais gostosa, entendeu? Sabe aquela lugar ruim pra caramba, mas você já conhece aquele lugar. Então, se eu já conheço aquele lugar, tá ruim, mas é o famoso tá ruim, mas tá bom. Ah, já sei como é que é a vida mesmo. Ah, pelo menos aqui eu já sei como é que funciona, eu fico apertado, dou uma brigada com a mulher, eu não consigo passear com minha filha mesmo, eu vou no mercado, não posso comprar aquilo ali, tô ficando meio de qualquer jeito, tá bom, vai. Entende? É zona de conforto total. E pra gente vencer na vida, a gente tem que se colocar fora da zona de conforto. Todo o tempo todo. A gente tem que se desafiar. Senão, a vida não muda. Pode passar 50 anos, gente. Não muda. Por que a gente vê pessoas como, por exemplo, Pablo Marçal, famosérrimo? Porque ele se desafia todo dia. Pode prestar atenção, ele se desafia todos os dias. Goste dele ou não goste dele, né? Cada um tem uma opinião. Mas em termos de avanço, de crescimento, ele está provando isso, entende?
Se a gente falar hoje, gente, eu vou trazer aqui o exemplo de 2 jardins para você, tá? Vamos imaginar, eu estou andando aqui para não ficar muito longo, tá? Vamos imaginar que a gente tem 2 jardins, tá bom? Então a gente passou uma cerquinha no meio e a gente tem 2 jardins. Se um jardim eu planto a mesma coisa no outro e eu vou cultivar. Então eu pego só um jardim e eu vou regar esse jardim, eu vou lá, eu podo, eu jogo um adubo, eu dou uma limpada ali nas folhagens que caíram, eu cuido, né, daquele jardim. Como que esse jardim vai estar daqui a um tempo? Com certeza ele vai estar lindo, né? Concorda? E o jardim do lado, como estará? Abandonado, né? Com certeza vai estar cheio de erva daninha, vai estar um matagal danado, diferente daquele que a gente cuidou. É isso? E por quê? Porque a gente deu atenção para ele, a gente teve amor, teve carinho, teve dedicação para ele. A gente decidiu cuidar desse jardim. Olha aí a diferença. E é exatamente isso que eu quero que vocês façam com o jardim de vocês aí. O outro jardim está abandonado, está largado, está feio. E na mente da gente é a mesma coisa. O que que eu ponho para dentro da minha mente? Eu estou cuidando da minha mente? Porque tudo na vida é criado 2 vezes. Tudo. Tudo na vida é criado 2 vezes. Para eu criar, para alguém ter criado essa caneta, esse cara com certeza pensou. Poxa, podia fazer uma caneta. Poxa, essa caneta podia ter 4 cores. Já pensou uma caneta de 4 cores? Mas como seria? Aí ele foi bolar lá um meio dele conseguir construir um mecanismo simples, mas ele conseguisse trazer aí esse resultado. Entende? Ele criou isso daqui. O cara que criou esse mouse é a mesma coisa. Pô, podia arrumar um jeito de, sem ter que ficar no computador, eu mexer por aqui. Olha que legal. Como que eu faço isso? E aí ele foi criando isso na mente dele, colocou uma bateria, pensou, pum, funcionou, deu certo, maravilha. Então tudo na nossa vida é criado. Não existe nada que não tenha sido criado anteriormente, certo? Então, para isso, a gente tem que nutrir o nosso jardim, a gente tem que cuidar da nossa mente. O que está entrando na nossa mente? Se eu estou deixando a minha mente vagar, como é que está esse jardim? É um matagal. É isso que a gente precisa deixar claro. Eu tenho que cuidar. O que eu estou pondo para dentro? Lembra que eu falei para vocês? Pô, não assisto televisão faz, sei lá, 7 anos. É muito tempo. Porque eu sei que aquilo ali é só porcaria, é só desgraça. E aí, tudo que eu vejo, né, que eu ouço, né, palavrões, isso daí, na verdade, se torna, é como se fosse um retrato. Ele se transforma num sentimento, entende? E o sentimento, ele gera ações, e ações geram resultados. Então, eu preciso cuidar desses alimentos. O que eu realmente estou colocando dentro da minha mente? Então, eu preciso estar cuidando da minha mente constantemente, com pensamentos positivos, pensamentos alegres, que vai me trazer ali no rádio, lembra? Na estação positiva, opa. E aí, se tudo é energia, frequência, o que eu vou atrair para minha vida? Opa, coisas mais positivas. Ah, entendi. Então começou a mudar. Então, aos poucos, a gente começa a subir na escala de Hawkins aqui, ó. A nossa frequência passa a ser outra, entende? E a grande maioria, não sei que, olha, mais de 95% deixa a mente vagar. É assim. Então a gente está pensando ou está tendo pensamentos? A gente está tendo pensamentos. É normal, é difícil, a gente não pensa. Entende? A gente não pensa em algo difícil. Se eu disser para você, ó, se ontem foi terça, que dia que foi 4 dias atrás? Aí, aí eu tenho que pensar, tenho que forçar minha mente a pensar algo. Entende? É um exemplo para vocês entenderem o quê? Vamos pensar. A gente tem que pensar. E tem que ser direcionado. Né? A gente tem que ser intencional com os nossos pensamentos. Sobre as crenças que nós temos, a gente precisa corrigir tudo isso. Tá? Tudo está interligado aqui. Todas essas ideias, de um jeito ou de outro, elas estão conectadas. Então a gente falou das crenças, né? As crenças que a gente tem desde criança,
mais de 7 mil nãos até os 7 anos, é professor falando não, é pai, mãe, é o amigo que brigou, é a igreja que falou que a gente estava pecando, é a televisão que falou que você tem que comprar, ou na novela falou que o rico é sempre o vilão e o pobre é sempre o santinho. Então, isso é uma programação. E eu falo isso, gente, com propriedade, porque eu também sempre pensei diferente. E agora que eu penso de outra maneira, entende? Eu fui atrás de estudar, porque minha vida não estava legal. Chegou num ponto que eu falei, não posso ficar desse jeito. Eu vou buscar alguma ajuda, vou buscar algum conhecimento. E aí eu comecei a encontrar caminhos, conhecimentos que eu falei, opa, isso aí começou a fazer sentido para a minha vida. E começou a mudar a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir. Enfim, os resultados mudam junto, entende? Então, de tudo isso que a gente já ouviu, eu vou fazer aqui um paralelo para vocês entenderem. Vamos imaginar que é uma garrafinha dessa aqui de água, tá bem? Um potinho de vidro, seja como for. Então, ao longo da vida, a gente ouviu muita coisa negativa, muita coisa ruim, tá? E aí, cada coisa ruim que a gente ouviu a vida inteira é uma bolinha preta. E vai enchendo de bolinha preta, vai enchendo de bolinha preta, vai enchendo de bolinha preta. Está lotado de bolinha preta aqui, de tanta coisa ruim, tá? Então, vamos imaginar que na nossa vida a gente tem ouvido aí 1000 coisas ruins apenas, tá? Vamos diminuir o número para ficar mais fácil de entender. Então, 1000 bolinhas pretas a gente tem de tanta coisa negativa. Tiveram coisas boas? Sim, mas essas coisas prevalecem negativas. Por quê? Porque o cérebro tende, lembra a entropia psíquica? Ele tende a cair sempre para o negativo, quando ele não tem um controle, quando ele não tem um comando, tá? E aí, lembra do jardim que ninguém cuidou? Virou um matagal? O que é aquilo? Negatividade, né? É que não tem ninguém no controle, não tem ninguém cuidando daquilo ali, certo? Então, se eu tenho o potinho cheio de bolinhas brancas, perdão, de bolinhas pretas, então eu estou cheio de coisas ruins na minha mente. Se eu estou cheio de coisas ruins na minha mente, como que vai ser o meu sentimento? Ruim. O sentimento é ruim, eu vou atrair o que para minha vida? Coisa ruim. Lembra do rádio? Eu vou sempre voltar nisso aí para vocês fixarem isso na mente, tá? Lembra do rádio? Então a gente vai nessa frequência. A gente encontrou de novo a coisa ruim. Então a vida fica num círculo vicioso. As coisas não mudam nunca. A gente ouve desde criança, agora o país vai melhorar, agora a coisa vai mudar. Só que eu posso te falar, não é o país que tem que mudar. Não é o vereador, o prefeito, o presidente, não é o clima, se está quente, se está frio, se o concorrente é forte ou fraco, é a gente que tem que mudar. Se a gente muda, a vida muda para nós. Se a gente continuar o mesmo, o resultado será sempre o mesmo, tá? Einstein já dizia, né? Tolo aquele que acha que vai ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Não existe, não tem como, né? Do nada, como eu citei como exemplo, trupiquei e a vida mudou. Não vai acontecer assim. Então a gente precisa de técnica para isso, precisa de conhecimento para isso, tá? E eu vim aqui para passar algumas coisas para vocês e eu espero que sirva. Se a gente tem esse pote cheio de bolinha aqui, 1000 bolinhas pretas, eu preciso começar a trabalhar isso. Eu preciso começar a colocar bolinhas coloridas aqui dentro. Então começou a entrar bolinhas coloridas, bolinhas coloridas, bolinhas coloridas, começou a mudar a maneira como eu enxergo a vida, mas eu ainda tenho muita bolinha preta, entende? E aí eu tenho que trazer mais. Se eu tenho 1000 bolinhas pretas, eu tenho que colocar aqui pelo menos 10.000 bolinhas coloridas para minha vida ser diferente, para que eu enxergue minha vida diferente. Entende? Eu estou criando a minha vida, eu estou co-criando a minha vida. Tá entendendo? Então eu não posso esperar só por Deus, né? Não posso. Até porque, depois nós vamos falar sobre isso aí. Isso é extremamente importante também, que é o vitimismo. Se eu espero por algo de fora, eu me coloco como vítima. Vítima nunca vence, nunca chega a lugar nenhum, tá? No vítima não é vencedor. Vítima está sempre no papel de coitado, desprevido, né, não prevalecido. Vítima está sempre desfavorável, entende? E isso faz com que ela o quê? Continue ali, na zona de conforto dela, chorando, reclamando. Ou você age, ou você se conforta, porque não adianta reclamar. Se eu reclamo,
Não vai mudar nada. Lembra que eu vou atrair mais o que para mim? Reclamação é a energia, olha o rádio. Opa, a frequência é ruim. Tá? Então, se eu só reclamo, eu estou aqui embaixo, não estou? Então, ou eu reclamo, ou eu continuo, ou eu me conforto. Não, pera aí, a vida é uma bosta mesmo, é assim, tá tudo bem. Tá? Que acho que é melhor, pelo menos. Aí eu não reclamo. Tá? Eu me conformo que é aquilo ali. Ou eu vou agir, eu vou mudar a minha vida. Tá? E eu consigo mudar a minha vida mudando os meus pensamentos. Eu não consigo pensar diferente, pensando igual, mudar, fazer algo diferente. A gente chega num nível na vida que a gente dali a gente não avança em vários sentidos, tá? Não estou falando só financeiro, não. Um nível de amizade, familiar, de relacionamento familiar, financeiro também, saúde, né? Tudo, tudo, tudo. A gente chega num nível que para a gente avançar, a gente tem que mudar a mentalidade. Eu não consigo resolver um problema com a mesma mentalidade que eu criei esse problema. Porque se eu criei esse problema pensando X, como que pensando X eu consigo me tirar daquele problema? Porque se fosse para me tirar, eu nem teria entrado naquele problema, concorda? Então, se eu me enfiei naquele problema pensando X, é porque eu não tinha mentalidade para eu passar direto e não cair nesse problema aqui. Então, para eu conseguir sair desse problema, eu tenho que começar a pensar Y. Eu tenho que pensar alguma coisa diferente, eu tenho que buscar algum conhecimento diferente. Então, para a gente sair da vida que a gente está, se não tiver confortável, se tiver confortável, tá bom, tá resolvido e beleza, tá tudo bem. Mas se eu quiser mudar em qualquer campo da minha vida, eu tenho que buscar conhecimento. Uma mente, esses dias até ouvi isso, achei interessante. Uma mente que ganha 10 milhões por mês, ela tem que se preparar para conseguir enxergar ganhar 50 milhões por mês. Ela não consegue do nada, faz 10, faz 50 também. Não é assim. São níveis. E a gente tem bloqueios, tem crenças, e a gente precisa, né, conseguir alavancar. Porque se fosse assim tão simples, né, um cara fodão já hoje teria trilhões e teria o mundo inteiro. E não é bem assim. Então, as pessoas vão avançando, vão subindo de níveis. Mas eles vão buscando esse crescimento. Não tem como do nada você chegou lá em cima exponencialmente, bum, explodiu. Entende? Então a gente tem que mudar a maneira como a gente pensa para a gente conseguir subir de nível. E isso em todos os aspectos. Não adianta eu pedir conselho matrimonial para o meu primo que já casou e separou 3 vezes. Não vai funcionar, concorda? Ele não serve para ser meu mentor de relacionamento. Porque daqui a pouco ele vai me levar para uma boate e eu vou largar da minha esposa. Então a gente também tem que ser consciente disso. Opa, peraí, quem que eu vou ouvir sobre determinado assunto? Entende? Então a gente precisa conseguir ter esse nível de entendimento, tá? A gente enchendo o potinho de bolinhas coloridas, a gente começa a ver a vida mais alegre, mais colorida. E a gente consegue mudar o dial do rádio. Então a frequência passa a buscar algo diferente, começa a se conectar com situações positivas. Mas por que eu consigo colocar bolinhas coloridas aqui? Não é aleatoriamente. Tem que ser intencional. Eu tenho que buscar. Como que eu vou buscar? Pô, eu vou ler um livro. Eu vou ouvir um podcast, eu vou ouvir um audiobook. Nossa, Juliano, eu viajo, eu fiz isso muito tempo. Eu viajava muito de carro para lá e para cá. O que eu fazia? Eu não ouvia música. Entendeu? Não havia música nenhuma. Eu colocava lá uma palestra ou um audiobook e ali eu ia nutrindo a minha mente, coisas positivas, reprogramação, 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 entende? E aí a gente começa a encher de bolinhas coloridas. Chega um determinado ponto que as pretas já não fazem mais nem cócega. Lembra que eu falei do, do pêndulo? Que quando você está nesse nível, você consegue levar uma vida equilibrada, mais em paz, para você não buscar os extremos, para você evitar realmente os extremos, para que você tenha uma vida mais equilibrada, mais pautada em equilíbrio. É aí que está o segredo. E aí, a gente tem que entender o seguinte, tá? É o mesmo assunto aqui, eu vou trazer aqui, ó. É uma continuação que exatamente se conectam aqui, ó. Tudo que eu penso vai para onde eu sinto, né? Então tudo que eu penso vai mudar,
vai governar meus sentimentos, que vão liderar os meus comportamentos, que vão trazer os meus resultados. Já falei isso aqui, mas aqui a gente vai falar de novo. Então, vamos lá. Se eu mudei as bolinhas que tinham em minha mente, enchi de bolinha colorida, isso mudou o meu pensamento. E aí, eu provavelmente não cairei mais na entropia psíquica. Meu cérebro não vai mais cair para o negativo. Por quê? Porque eu estou enchendo de bolinha colorida. Então, agora minha mente está desperta. Eu estou atento. Isso passa a ser automático. Você não se preocupa mais em ter que... Opa, não posso pensar negativo. Opa, não posso pensar negativo. Você começa a pensar positivo todo o tempo. Entende? Mas você não precisa se preocupar mais com isso. É um treino. E isso, daqui a pouco, passa a se tornar normal. E isso é uma correção, a gente vai reprogramando a nossa mente. Então, quando eu passo a ter pensamentos positivos, eu tenho sentimentos positivos, aí eu passo a ter comportamentos positivos. Os resultados, com certeza, serão positivos. Entende? Agora, se eu estou num ambiente, ou estou ouvindo música ruim, novela ruim, jornal ruim, lendo notícia de desgraça, enfim, só porcariada, o que eu estou colocando para dentro? Aí lembra do jardim? É um jardim desgovernado, não tem ninguém ali no controle. Ele está largado ali, entende? Não tem ninguém cuidando. Então, peraí, se a gente tem que cuidar, então vamos cuidar do pensamento, vamos encher esse potinho de bolinha coloridas aqui. Aí sim, aí tem dono o jardim, aí tem dono. Aí você está no comando, aí você é intencional. Você começou a mudar a maneira de pensar. É o princípio. Quando eu começo a mudar como eu penso, eu mudo o meu sentimento. O nosso pensamento dá forma para alguma coisa. Lembra que eu dei um exemplo aqui de quem fabricou a caneta? Primeiro ele pensou nisso. É a mesma coisa, quem fabricou essa garrafinha de água, pô, vou envasar água e vou vender. Mas como? Tem água doidado aí. Ah, eu vou vender porque eu acho que vão ter pessoas que vão querer comprar isso. E hoje, todo mundo, né, compra água envasada na garrafinha. Ele pensou nisso. Ele deu forma para isso. E a gente dá forma para tudo, tá? Então não adianta você falar assim, poxa, a lei da atração, ela atrai, né? A lei da atração, ela funciona, mas não é o pensar que você vai atrair. Tá? O pensar, a gente tem que pensar positivo. Entende? Não adianta eu pensar no iPhone 16 que vai lançar, ai, eu quero. Né? Não é bem assim. O pensar, ele vai dar forma, só que o que vai realmente criar alguma coisa na nossa vida é o sentir, é o sentimento, o coração. Eu tenho um poder tremendo dentro do meu coração, que é o meu sentimento. Então, o meu sentimento cocria o tempo inteiro. Por que eu falei que todo mundo aqui está cocriando a própria vida o tempo todo? Porque a gente tem sentimentos. O nosso sentimento está criando coisas boas ou ruins na nossa vida. É só a gente olhar em volta. Peraí, como é que está minha vida? Tá boa ou tá ruim? Ah, já estou vendo o que eu estou cocriando. Eu estou entendendo. Peraí, o que eu venho sentindo? Uma amargura? Uma alegria? Uma felicidade? Ou não? Uma tristeza? Uma vergonha? Ou uma decepção? Ou uma felicidade extrema? Ou amor? Enfim. O que a gente está sentindo, a gente cocria na nossa vida. É o sentimento que vira o dial, entende? E esse sentimento faz a gente mudar o comportamento. Se eu estou alegre, eu trato os outros com carinho, não é isso? Trato com amor, com gentileza. Agora, se eu estou emburrado, se eu estou com raiva, estou aqui, ó, amargurado, como é que eu vou tratar o próximo? Ah, cara chato do caramba, que cliente mal educado. Se o cliente for mal educado, tá tudo bem, o problema é dele. Eu tô bem. Eu não vou me incomodar se ele tá mal educado ou não. Ah, o cara me tratou mal. Meu, tá tudo certo. Tem dia que a gente não aguenta, porque a gente é ser humano, né? Mas aí que entra o treino. Lembra? A gente cuidar da nossa mente. Enfiar a bolinha colorida de novo, enfiar a bolinha colorida de novo, para apagar algumas questões que não estão legais. Entende? E aí a gente vai reciclando, melhorando o nosso jardim. Entende? Então, quando eu tenho bons pensamentos, eu tenho bons sentimentos. Tendo bons sentimentos, eu vou me doar mais, eu vou ser mais gentil, eu vou me conectar mais com o bem, eu vou estar na conexão aqui, ó,
das coisas boas da vida, consecutivamente, essa energia vai me atrair para bons resultados. É assim que funciona. A vida é assim, tá? Simples assim. Acredite ou não, mas é assim que a gente cocria as coisas da vida. É difícil, a gente tem que fazer vários, exercícios, a gente tem que treinar para a gente poder melhorar a maneira como a gente enxerga a vida, como a gente se enxerga, como a gente enxerga o mundo e como que a gente pode modificar, reprogramar a nossa mente, tá bom? Pessoal, deixa eu passar para vocês. Já deu 1 hora já, hein? Ai, que beleza. Vamos lá, eu quero deixar para vocês um exercício bem simplesinho aí, tá bom? Vamos lá, deixa eu só voltar aqui, eu já vou voltar para a tela, tá? A gente concluir aqui. Espera aí. Opa. Vocês estão me vendo aí? Estão me vendo aí? Legal. Então tá. Ó, eu vou pedir para vocês fazerem um exercício, tá bom? É simples. Façam o seguinte, escrevam aí para mim 10 palavras, tá bom? Se vocês estiverem com papel e caneta na mão, ok. Se não tiver, não tem problema, depois vocês façam isso aí. Escreve aí 10 palavrinhas, ó. Uma embaixo da outra pode ser, tá bem? Vai lá. Emocional. Na linha de baixo, espiritual. Na linha de baixo, dinheiro. Na linha de baixo, intelectual. Na linha de baixo, família. Na próxima linha, saúde. Qualidade de vida. Na outra, amigos. Na outra, festa. E na outra, namorar. São 10 palavrinhas, tá? São 10 linhas. Anotem essas 10. Vamos lá, eu vou repetir, tá? Emocional, espiritual, financeiro, dinheiro, né? Depois, intelectual ou conhecimento, família, na outra, saúde, na outra, qualidade de vida, na outra, amigos, na outra, festa e na outra, namorar. Agora, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, sem pensar, vocês vão colocar na frente, tá bem? De qualquer uma dessas palavras, sem pensar. Coloque o número 1 na primeira palavra que vem na mente aí. Agora põe o número 2 na outra, na próxima que vocês quiserem. Põe o número 3 na próxima que vocês quiserem. Na próxima vocês vão pôr o número 4. Na outra vocês vão pôr o número 5. Vocês vão numerar de 1 a 10. Número 6, número 7 na outra, número 8 na outra, 9 e por fim número 10 na 10. Em qualquer ordem, tá bom? Vocês não precisam me falar o que vocês fizeram. É para vocês refletirem. Geralmente, a gente tem que estar sem escolher, tá, gente? Se escolher já não tá valendo, hein? Já perdeu ponto. Quando a gente faz isso de bate-pronto, quando a gente faz isso assim de supetão, sem pensar, sem raciocinar, a gente consegue enxergar quais as prioridades da nossa vida com relação a essas 10 situações, essas 10 questões. Então, às vezes vamos supor, eu tô querendo enriquecer, mas o meu número 1 é festa. Meu trabalho e o dinheiro está lá no último. Então eu nunca vou enriquecer, porque está lá embaixo, não é minha prioridade. Eu não tenho isso aguçado em mim, entende? Então a gente tem que conseguir entender que é normal, que nem vamos dizer, as situações elas não estão fáceis para todo mundo, porque as pessoas estão olhando para o outro lado. Então às vezes a pessoa não tem um bom relacionamento porque na verdade, namorar para ela está por último lá, então não é o foco. O foco dela é outras coisas, é trabalho, o foco dela é a parte espiritual, a parte mental, ou então conhecimento, intelecto, e o namoro está por último. Então o relacionamento não está legal porque
ficou para trás. Da mesma forma o dinheiro, da mesma forma a saúde, ficou lá embaixo, o número 10, entende? E por aí vai, tá? Então, isso daí não precisa me passar, é para vocês refletirem se vocês fizeram realmente sem pensar, tem que ser sem pensar, rápido, papum, tá? Se quiser, depois vocês tentam novamente para fazer isso daí, para ver se vai funcionar, beleza? Deixa eu dar mais um retorninho aqui nessa tela, para depois eu quero deixar um exercício para vocês aí, tá bom? Vocês estão enxergando a tela ou não? Acho que não, né? Pera aí. Deixa eu compartilhar aqui. Ok? Voltou a tela aí? Beleza, pessoal? Não estou ouvindo ninguém ali. Bom, vamos lá. Se não estiver enxergando a tela, vocês falam, tá? Eu não estou vendo vocês aqui, por isso que eu estou perguntando. Eu estou na tela. Vamos lá. Bom, aqui a gente tem um outro balãozinho. Eu vou trazer mais 2 balões aqui para vocês, tá? A gente tem um balãozinho aqui, que é o termostato do dinheiro, que é a programação de crenças e padrões, tá? Vocês podem perceber, é muito comum as pessoas elas começarem um trabalho, seja qual for ele, rapidinho ela chegou a um determinado valor ganho, tá? Então ela, vamos supor que ela ganha R$ 2.000, pum, R$ 2.000, beleza. E ela fica nesses R$ 2.000 2, 3 anos, às vezes até mais que isso, ela não consegue avançar, porque ela tem o termostato do dinheiro dela enroscado ali. Ela não consegue ganhar mais, não se vê. E quando ela ganha um bônus, ela arruma um jeito para gastar, ou então quebrou, furou o pneu do carro, ou quebrou o liquidificador, temos que comprar. É assim que funciona. Lembra do dial do rádio? A atração é o que a gente atrai, entende? Então as coisas vão se encaixando. Por isso que aí envolve tudo. Lembra da garrafinha? Vamos encher de bolinha colorida para a gente poder mudar o estado mental que a gente tem. Para poder termos, no caso, um estado mental positivo. Aí sim a gente tem pensamentos positivos, sentimentos positivos, vão gerar ações positivas, e aí com certeza o resultado positivo, que aí a gente quebra esse termostato do dinheiro e a gente consegue avançar, entende? Mas são vários aspectos para a gente avançar. Eu não posso, pura e simplesmente, ficar todo dia aqui só pensando positivo, que a vida não vai acontecer, não. Existe uma ponte entre o que eu sinto e a materialização das coisas, tá? Eu criei, primeiro eu dou forma na minha mente, e aí o meu sentimento, ele cria as coisas, ele manifesta, certo? O que eu criei na minha mente. Não precisa ser algo físico, pode ser uma situação, pode ser um relacionamento bacana, pode ser uma casa que eu queira, pode ser uma empresa, pode ser dinheiro, pode ser o que for, pode ser uma barriga tanquinho, né? Eu pensei, dei forma, senti, comecei a criar. Opa, mas aí existe uma ponte do sentir até eu materializar essa coisa realmente. E essa ponte é a ação. Tem que agir. Se eu não agir, não vai acontecer, tá? Não vai. É como se a gente tivesse um catálogo assim, ó, lá no céu. A gente pode escolher o que a gente quer. Peraí, vamos lá. Só que para eu conseguir pegar aquela Ferrari ali, ela está em outra frequência, entende? Ela está em outra frequência. Eu não consigo chegar nela tão fácil assim. E aí eu preciso construir essa ponte daqui até aquela Ferrari lá que eu vou querer chegar, que eu vou querer materializar na minha vida. E o que eu preciso? Ação. Eu tenho que agir. Eu tenho que criar um plano para isso. Entende? Por isso que vítima não vence, vítima não ganha o jogo, vítima está sempre choramingando, vítima está sempre, né? O negócio não vai. Então o que a gente precisa? Autorresponsabilidade. É isso aqui, ó. É o que a gente precisa. E para eu ter autorresponsabilidade, eu tenho que ter um nível de conhecimento de quem eu sou. Quem eu sou hoje? Onde eu estou, né? E, e eu preciso entender muito bem qual é o meu momento atual,
meu estado atual, e aí a hora que eu começo a entender que eu tenho que criar essa ponte, que eu tenho que criar esse plano para poder materializar alguma coisa na minha vida, eu faço esse planejamento e eu vislumbro o estado desejado. Se eu estou enxergando que, opa, meu estado desejado é exatamente esse. Então, como eu faço para chegar lá? Eu vou trazer aqui um paralelo, tá? Suponhamos que eu queira ter uma barriga tanquinho. Cara, eu sou fanático na academia, agora eu vou para cima, eu vou ter uma barriga tanquinho, estou determinado. Eu decidi mudar, tá? O que aconteceu comigo? Eu já mudei por dentro. As células do meu corpo começaram a mudar. Não tem o que me para, não tem, eu decidi, entendeu? Quando eu decido, decisão é cortar fora. Eu decidi, eu cortei fora o que não me serve. Eu queimei as pontes, tá? Então imagina, a gente passou por uma ponte, né? Que é essa situação onde eu pensei, eu senti, eu quero materializar, eu preciso de uma ponte até eu de fato materializar. Eu começo a criar essa ponte. Essa ponte é o agir, entende? É o construir. Eu tenho que me movimentar, eu tenho que fazer algo. Do nada não vai cair no meu colo isso. Depende de mim. Então, se eu começar a andar nessa ponte e começar a queimar essa ponte, você concorda que eu não tenho mais volta? Eu não consigo olhar para trás mais. É daqui para frente. Eu não tenho mais alternativa. Se eu realmente quero, se eu desejo aquilo, eu não consigo mais voltar. É só para frente. E aí pode ter certeza que pode demorar uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 10 anos. Eu não sei o que cada um tem como desejo. Vai chegar o dia. Isso vai se conectar. Entende? A gente vai até onde a mente da gente consegue conceber. Né? Então, o possível eu faço. O impossível eu deixo para Deus, para o universo, para o Criador, seja como for a crença de cada um, conectar a mim. E como que vai conectar a mim? Lembra do rádio, da estação do rádio, o que eu estou conectado? Ele vai me aproximar. Tudo vai me aproximar desse meu desejo. Então eu preciso de autorresponsabilidade. Eu preciso saber onde eu estou, quem eu sou, qual competência eu tenho para poder atingir aquilo ali. Se eu vou voltar na barriga tanquinho, né? Comecei a falar e acabei entrando em outro assunto. Se eu quero realmente minha barriga tanquinho, eu já decidi que eu vou mudar, certo? Então, eu já me transformei por dentro. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo, eu vou enxergar essa barriga tanquinho em mim. Eu comecei a me alimentar diferente, eu comecei mais firme na academia, eu não estou do mesmo jeito enrolando, batendo papo ali com o mesmo peso o ano inteiro, eu estou me desafiando, eu estou trazendo novos exercícios para poder saturar os meus músculos, eu estou comendo mais proteína, eu estou comendo suplemento, eu estou tomando mais água, eu estou eliminando o doce, a massa de vez da minha vida, eu estou fazendo corrida. Você entende que não existe como um cara como esse não chegar num ponto de estar com a barriga trincada? Não tem como. Por quê? Porque ele decidiu mudar. Eu estou dando um exemplo que é palpável da gente enxergar aqui. Uma coisa simples, né? Uma barriga tanquinho. Óbvio que não é simples fazer. Que a gente, muitas vezes, a dor da mudança é maior do que a dor do estado de zona de conforto. Ah, tá bom, deixa assim mesmo. Entende? Então a gente acaba deixando. Por quê? Zona de conforto. É bom? Não é bom, mas nunca. Então a gente tem que saber muito bem onde nós estamos e importantíssimo saber onde a gente quer chegar. Que aí a gente constrói a ponte, aí a gente queima a ponte e aí a chegada é certa. Pode demorar, depende do sonho de cada um, mas a gente chega, entende? Se eu sei onde eu estou, mas eu não sei onde eu quero chegar, o que muda na vida? E aí a pergunta é: vocês têm clareza do que vocês querem para a vida de vocês? Eu ainda não vou fazer esse exercício com vocês, porque eu vou fazer isso numa próxima aula, se houver, tá? Porque antes eu quero que a gente reflita sobre outros aspectos. Mas entenda o seguinte: se a gente pega hoje um voo, tá? Entramos num avião, e esse avião não tem rota nenhuma, ele só vai falar: acho que eu estou indo para o Rio de Janeiro, é para lá, vamos embora. Né? Ou ele nem sabe para onde ele vai rodando, eu vou encostar, vou descer ali, ó. É isso que tem acontecido na vida da gente. Por isso que eu coloquei esse símbolo no two ways, né? A gente tem dois caminhos. Ou a gente é protagonista da vida,
Esse símbolo significa amor, tá? Para quem não sabe. Ou a gente é protagonista da vida, ou a gente é empurrado todo o tempo. Você fez o que eu mandei? Vai fazer aquilo lá, rapaz. Você tá atrasado com a sua entrega. Eu pedi isso aqui para você semana passada, você não fez até agora. Entende? A gente fica como coadjuvante, sempre empurrando, sempre recebendo ordem, sempre recebendo algum tipo de bronca. E esse tipo aqui é o tipo vítima. Aqui a vida não acontece. Aqui a gente sobrevive. Por isso que eu comecei a construir a minha vida de acordo com algumas questões que eu aprendi. Porque não faz sentido eu passar pela vida e ficar a vida inteira aqui, ó, recebe ordem, recebe bronca, tá sempre fazendo só o que manda. Mandou, eu faço. Não mandou, não, preguiça, vai ficar, enche o saco aí. Patrão é chato pra caramba. A gente tem que ter iniciativa, proatividade. Se eu sou proativo, em algum momento, ou meu patrão vai me convidar para fazer alguma coisa junto comigo, ou algum cara de fora vai olhar para mim e falar: meu, esse cara é bom. Esse cara é bom, preciso desse cara lá na minha empresa. E isso aí são níveis, tá? A gente não consegue do nada, mudei minha mente hoje. Amanhã eu sou mega o bonzão. Não é assim, a gente tem que ir construindo, né? A gente tem que ir construindo, entende? A nossa vida. Então, se a gente for bom para nós, a gente nunca trabalha para o outro. A gente trabalha para nós, sempre. Por isso, da autorresponsabilidade. Se eu sei muito bem quem eu sou, onde eu estou e onde eu quero chegar, acabou, irmão. Posso levar uma bronca de um patrão, eu posso levar uma bronca na rua, de um guarda de trânsito, ou a namorada pode acabar o namoro comigo. Fala, tá tudo bem, é só mais um desafio, um obstáculo, mas o meu objetivo está ali, ó. É claro, eu sei onde eu vou chegar. Você está entendendo? A vida é outro jogo. Opa, a vida é outro jogo. Muda totalmente. Quando você tem mentalidade de crescimento, você não vai se abalar. Por quê? Porque você sabe onde você vai chegar. Você não sabe exatamente como você vai chegar lá, mas você sabe que você vai chegar. Porque o possível você vai fazer até o extremo. E o impossível você deixa para ele. Tá entendendo? E essas coisas acontecem. Que é o chamado milagre. Tem coisa que fala: meu Deus, isso é um milagre acontecer um negócio desse. Mas por que aconteceu um milagre desse? Porque você criou uma situação, você fez tudo o que podia fazer dentro do possível. E aí vem uma mão que falou: opa, peraí, deixa eu conectar aqui. Lembra do rádio? É frequência, é lei universal. Não tem algo que a gente possa impedir. É uma lei universal. Tá entendendo? Então, a autorresponsabilidade, ela é imprescindível para a gente entender que eu não posso ficar magoadinho, eu não posso ficar jururu. O que aconteceu essa semana? Aconteceu essa semana alguma coisa comigo? Que eu fui num lugar. Eu não lembro exatamente o que foi, mas eu sei que eu fui num lugar fazer alguma coisa. E chegou lá e não deu para fazer, alguma coisa estava diferente do que eu queria. E na hora, me deu aquele 15 segundos de. Isso é ego gritando, entende? Eu falei: puxa vida, mas por que não sei o que e tal? Mas não deu 15 segundos. Eu respirei, falei: tá tudo certo. É o que é. Não tem bom, não tem ruim. Entende? Não tem o legal, o chato. Tudo é o que é. Isso é um conceito. É difícil do dia para a noite a gente entender tudo isso. Tá? Eu sei que é, mas é algo que, de verdade, eu acho extremamente importante que vocês compreendam se vocês querem transformar a vida de vocês positivamente. Não precisa ser comigo, vocês podem buscar, tem muito material interessante no YouTube, tá? Sai fora do TikTok, do Instagram, busca aulas profundas, interessantes, coisas que agreguem para a nossa vida. Lembra das bolinhas coloridas? TikTok, Instagram, Kawaii, televisão, série. Você imagina pegar uma série? Eu já fiz isso, tá? Já fiz. Não sou melhor que ninguém, não. Eu já fiz isso. Pegar uma série, maratonar aquela série, final de semana inteiro. Nossa, que delícia. Comendo pipoca, assistindo a série na manhã, tranquilo, final de semana inteirinho. Cara, se eu pegar uma série que tem, vamos imaginar que cada como é que fala, meu Deus do céu? Não é capítulo. Bom, enfim, ela tem, não é edições, mas enfim, ela tem lá 10 capítulos. Oi? Episódio. Isso, tem lá tantos episódios ali.
Aí você entra na número 2, tem mais 10 episódios. Na número 3, é temporada, né? Temporada 3, mais 10 episódios. Na temporada 4, mais 10 episódios. Aí você fala assim, poxa, se cada episódio desse leva, sei lá, 50 minutos, 1 hora para assistir. Se tem 10, ali já foi 10 horas. Se ela tiver 10 temporadas, cara, foi 100 horas da minha vida jogada fora. Pelo amor de Deus. Olha a judiação. E o que está vindo para minha mente? Porcaria, distração. A vida é distração ou disciplina. Ou eu tenho distração e vamos olhar o mundo e... Lembra daquela música? Deixa a vida me levar, vida leva. Não, não deixa a vida levar não, irmão. É você que tem que levar a vida. Você tem que ser intencional, entende? Você tem que saber onde você quer chegar. Quando você sabe onde você quer chegar, ninguém te para. A vida é outro jogo. Então, eu ia falar uma outra coisa que perdi até o foco. Cantei a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa eu concluir um detalhe aqui com vocês. A gente tem, todo mundo, todos nós temos 24 horas na vida, tá? 24 horas. Vamos imaginar o símbolo da Mercedes. Faz aí, pessoal, o símbolo da Mercedes aí, ó. Do carro, Mercedes, tá bom? Faz aí o símbolo da Mercedes. Aí, imagina o seguinte, em uma banda, são 3 bandas ali, a gente tem 8 horas de trabalho, certo? 8 horas de trabalho, pelo menos 8, é isso? Na outra bandinha, a gente tem 8 horas de sono. É o normal. Sobrou 8 horas. É nessas 8, nessa última 8 horas aqui, ó. É aqui, nessas 8 horas, que a gente constrói o nosso sonho. Essa é a realidade. 8 horas eu durmo, 8 horas eu trabalho, é o normal. Eu posso trabalhar mais horas, eu posso estudar nessas outras horas, mas é nessas outras horas, nessa terceira 8 horas da vida que eu construo o meu futuro. Porque nas primeiras 8 horas eu posso ser, por exemplo, funcionário de alguém. Nas outras 8, eu vou estudar, eu vou pegar um curso, eu vou me dedicar a ter um novo conhecimento, uma nova habilidade, eu vou me capacitar. Ou eu vou continuar no meu trabalho mesmo, vou ganhar uma hora extra ali, vou fazer algo a mais, vou fazer um bico, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um colchão de reserva, ou eu vou ganhando um colchão de intelectualidade em termos de conhecimento. Então, entenda que todos somos iguais. Lembra sempre do símbolo da Mercedes. Quando você vê uma Mercedes na rua, fala, pô, esse cara usou a terceira 8 horas dele para construir essa Mercedes aí, não tenha dúvida. Entende? Então, a gente tem que construir essa ponte, a gente tem que agir, a gente precisa de autorresponsabilidade para saber quem nós somos, onde nós queremos chegar, e nós temos que construir nosso futuro na terceira 8 horas. É aí que está a chave para a gente vencer na vida. Porque não adianta se eu pegar essas 8 horas, for para o boteco, eu já fiz isso, tá? Não sou santo, não. Eu não sou milagroso. Também já, né, tomei muito a cabeça. É o que eu disse. Comecei a estudar quando eu vi que o ponto que eu falei, pô, essa vida não tá legal para mim. Não é isso que eu quero para minha vida. Poxa, eu tenho uma família, tenho uma filha, não vou mais viver desse jeito. A vida é ruim. Entendeu? Uma situação caótica. Duro. Não quero uma vida mais assim, não. E aí a gente começa a construir. Mas é uma construção. Então, quando eu decido, se vocês decidirem mudar hoje, eu não tenho dúvida, daqui 6 meses está diferente, daqui 1 ano a vida tá totalmente diferente. Talvez vocês não conseguiram atingir o objetivo que vocês queriam, mas vocês estão no caminho. Por quê? Porque vocês sabem onde vocês vão chegar. É diferente. Hoje, se ninguém tem objetivo, você vai tocando. Sair do emprego, alguém tem um emprego para mim? Você percebe? Alguém tem um emprego para mim? Se eu não tenho um sonho para minha vida, se eu não tenho um objetivo, uma meta para minha vida, meu amigo, pode ter certeza, você vai virar uma meta, alguém, uma peça para a meta, para o sonho de alguém. Ou você tem um sonho bem claro para sua vida, ou você vai fazer parte do sonho de alguém. É assim que funciona a vida. Entende? E tá tudo bem se a gente fizer parte do sonho do outro, desde que a gente esteja feliz, concorda? Não, mas peraí, se eu tenho pessoas que eu gosto, eu tenho sócios, e tem pessoas que eu quero trabalhar com elas depois. Não tem problema fazer parte do sonho dela, porque eu sei que eu vou acrescentar o sonho delas.
mas eu também vou estar ganhando junto com elas. Eu ganho conhecimento, eu ganho experiência, eu ganho network, eu ganho a frequência, o cara já está numa outra frequência que eu não tenho acesso. Entende? Isso é muito importante. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aí. E também vou fechar daqui a pouco, pessoal, senão vai ficar muito tarde para vocês aí, tá? Para mim, nem esquento, porque eu amo falar sobre esse assunto. Eu converso em bate-papo com um ou outro, às vezes em conversas, vamos dizer assim, conversa paralela, WhatsApp. Então, para mim, é um prazer demais falar sobre esses assuntos aí. Tem um livro chamado Poder das Conexões. Esse livro foi feito um estudo numa cidadezinha, como é que era o nome da cidade? É uma cidade aqui nos Estados Unidos. Eu esqueci o nome da cidade, depois eu trago. Mas é uma cidadezinha pequena, parece que foi 12 mil ou 20 mil pessoas. Um estudo foi feito por anos e anos, não sei se foi 30 anos, eu não me recordo muito bem, porque faz tempo que eu sei desse estudo aí, mas é real, tá? Tem esse livro aí. Então, só os detalhezinhos que eu não sei, mas é algo mais ou menos nesse sentido aí. E o que ele trata? Qual que é, na verdade, a vertente principal, né, a big idea desse livro aí? Foi feito estudo e foi constatado que até o terceiro nível de amizade te influencia. Então, vamos lá. Eu sou amigo do João, certo? O João é amigo do Joaquim. E o Joaquim é amigo do Sebastião. Beleza? Então, aqui está o João, tá o Joaquim e o Sebastião. E aqui estou eu. Eu só conheço o João. Só que o que o Joaquim faz, de alguma forma, interfere em mim. O que o Sebastião faz, de alguma forma, interfere em mim. 15% das ações dele chegam até mim, influenciam. E 5% das ações do terceiro chegam até mim. Se ele resolveu ter uma vida mais saudável, isso vai me influenciar. Se ele resolveu ter uma vida ruim, isso vai me influenciar. Se eu estou num ambiente, isso é real, tá, pessoal? Se eu estou num ambiente onde tem pessoas ali, vamos imaginar dois tipos de ambientes, tá? Estou num ambiente onde eu encontro um tipo de pessoa e o outro ambiente, um outro tipo de pessoas, tá? Num ambiente, tem pessoas reclamonas, ali tem pessoas negativas, tem pessoas problemáticas, tem pessoas com energia muito baixa, tá? Imagina a frequência desse ambiente. Já eu tenho um outro ambiente que eu tenho pessoas mais alegres, pessoas bem-sucedidas, pessoas que também têm problemas, mas que elas são muito maiores que os problemas delas, pessoas que governam, não são vítimas. Olha a frequência que eu tenho aqui. É totalmente diferente, certo? E aí, qual ambiente eu estarei? Se eu estou aqui nesse ambiente, isso aqui vai com certeza contagiar, vai me envolver. Tudo, lembra? É energia, informação e percepção. Então isso aqui vai de alguma forma me afetar. Esse ambiente me afeta. Onde que eu prefiro estar? Aqui nesse ambiente ou nesse ambiente? Se eu já sei disso hoje, eu falo, opa, sinto muito, amigo. Aqui eu não quero estar. Porque trata pura e simplesmente da minha vida. Por que eu vou jogar minha vida fora? Ah, mas eu sou amigo do João há tanto tempo, um cara legal. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas você pode ter certeza, você pode perceber. Você vai ouvir isso aí, provavelmente dessa conversa aqui vai te chamar a atenção para você buscar novos conhecimentos e você vai ter ouvido isso. Você vai deixar pelo caminho alguns amigos. E não é porque você vai deixá-los, é porque você subiu, tá, Rafa? Você mudou a tua maneira de enxergar o mundo e você resolveu fazer algo diferente com a tua vida. Então você já não aceita certos comportamentos, isso aqui não faz parte de mim mais. Então aos pouquinhos você vai se distanciando, porque você vai tomando um novo rumo. E essa pessoa, por que não está junto? Porque ela não te acompanhou. Não é que você não gosta mais dela, mas ela não deu conta de te acompanhar. Por quê? Porque ela está lá embaixo ainda. E ela vai falar, esse cara aí tá nojento, esse cara tá metido, esse cara tá chato. Por quê? Porque ela entende que os dois saíram do mesmo lugar e uma cresceu e a outra ficou. Então, para ela não se dizer que ela tá, né, que ela de repente está fracassada em vista do amigo, ela põe a culpa no amigo, ela aponta o dedo. Então, o que ela está sendo aqui? Vítima. Por que vítima? Porque ela está reclamando da outra, porque ela virou uma coitada, porque ele é isso, ele é aquilo. É vítima. Porque quando tem autorresponsabilidade, ele enxerga real. O cara tem mérito. Tudo é mérito. É o mérito por algo que a gente não fez,
e ficou uma porcaria, né? Então tem a consequência disso, e tem o mérito por ter feito muito. E aí, com certeza, tem a consequência disso positiva também. Então, é simples. Isso é autorresponsabilidade. É eu não me queixar do outro, eu não reclamar mais do outro. Tudo simples, pura e simplesmente é. Nem bom nem mal. Tudo é. Entende? Eu vou comprar alguma coisa ali na loja e aí eu quero que a pessoa me dê 10% de desconto. Ela fala assim, é só 5. Não, mas dá 10, eu quero 5. Não, eu quero 10, não, é 5. Aí eu saio e falo, pô, cara chato, o cara não me deu 10%. Amigo, é 5%. Respeite e pronto, acabou. E sejamos felizes. Por que eu vou ficar debatendo? Eu vou sair magoado e vou sair reclamando de algo que não está no meu controle. Não está no meu controle. Então eu só tenho que aceitar. Por quê? Porque não está no meu controle. Então se ele falou que é assim, briguei, não chegou no acordo, você vai falar, tentei, mas não deu certo, mas tá bom, ganhei 5%, beleza. É um outro olhar, é não um olhar de reclamação. Entende? Pessoal, eu vou passar aqui. Eu, como disse, não tive muito tempo de poder melhorar isso para vocês. Deixa eu voltar aqui para vocês me verem aqui. Caiu a Ô, pessoal. conexão? Opa, estão me vendo aí? Tá me ouvindo? Eu tô aqui gritando faz meia hora, vocês estão me vendo, vocês estão me vendo, ninguém falou nada. Vocês não estavam me ouvindo, né? Então tá bom, vamos lá. Mas tá bom, vamos finalizar aqui, pessoal, para não ficar muito tarde para vocês também. Já deu 1h30 aí. Bom, eu quero deixar com vocês um exercício, 2 exercícios na verdade, tá? Coisa simples, mas eu gostaria que vocês fizessem, tá bem? Ó, vamos lá. Se vocês quiserem anotar, é coisa simples, não precisa nem anotar também, tá? Mas eu gostaria que vocês fizessem assim, todos os dias, antes de dormir e ao acordar. Tá? Então, antes de dormir e ao acordar. Vocês vão pensar em 4 coisas. 4 campos da vida apenas, tá bom? Não precisamos ampliar demais. Financeiro, vocês vão pensar no campo familiar, intelectual e conhecimento, e vocês vão pensar também na área da saúde, tá bem? Vamos lá. Financeiro, familiar, intelectual, conhecimento e saúde, tá bem? Então vocês vão fazer o quê? Na hora de dormir, vai deitar, tá com sono ali. Eu sei que vocês vão fazer de repente a oração de vocês, vão pensar alguma coisa, mas esvazia a mente,
tenta esvaziar a mente, né? Pelo menos uns, sei lá, uns 10 minutinhos, mentaliza a vida dos sonhos de vocês. Depois nós temos outros exercícios, tem uma porção de outros fatores aí que a gente consegue trazer para a prática, para o dia a dia, que vai favorecer demais vocês, tá bom? Que vai ser um caminho, vai ser um norte para vocês conseguirem realmente manifestar algumas coisas na vida de vocês, para a gente agir, tá bem? Mas isso aí é para a gente despertar. Lembra quando a gente era criança e a gente sonhava que ia ser cantor, jogador de futebol e tudo mais, né? Cadê esses sonhos? Esses sonhos morreram, acabou, a gente não pensa mais neles, eles simplesmente evaporaram. Porque a gente veio ouvindo tanto não, tanta dificuldade na vida, e a gente imaginou chegar ao ponto hoje que a gente não tem mais condições de mudar a vida, né? E aí, lembra da pulguinha, que ela não sai mais depois que arranca a tampa, lembra do elefante, que ele não sai mais porque ele acha que ele está preso, e de fato ele está só com uma cordinha que, pela força que ele tem, depois de ter crescido um monstro, se ele puxar, ele levanta o banco na hora, né? Mas ele está condicionado àquilo ali. Ele foi programado para aquilo. E é a mesma coisa conosco. Então vamos pôr a mentalidade para fluir. Faz um exercício antes de dormir. Vocês vão pensar na parte de dinheiro, né? Financeiro, família, intelectual, conhecimento e também na questão de saúde. Como eu gostaria de ter a vida dos meus sonhos na área das finanças, como eu gostaria de ter a vida dos meus sonhos com a minha família, qual será a família dos meus sonhos, como será, né, essa vida. Eu posso começar a imaginar algumas coisas, depois nós vamos fazer um trabalho sobre isso, é muito legal, tá, o que a gente vai fazer depois. Na parte de conhecimento, como eu gostaria de ser? Gostaria de ser mais inteligente, gostaria de ter mais conhecimento, gostaria de ter mais espiritualidade, uma conexão maior com Deus, eu gostaria de ter um corpo mais esbelto, um corpo mais jovem, mais saudável, mais forte, como eu gostaria. E aí a gente vai pensar nisso. E aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar uma garrafinha, um copo, qualquer coisa de água, tá bom? E vocês vão colocar um tanto que vocês acham necessário. Vocês vão tomar metade. Toma metade e pensa em tudo isso. Quando vocês acordarem, vocês tomam a outra metade, existe uma conexão. Quando a gente dorme, os últimos 30 minutos que a gente, antes de dormir, a nossa mente vai ruminar aquilo a noite inteira. A gente não vai, às vezes, sonhar com aquilo, mas a nossa mente está trabalhando, tá? Aquilo ali a noite inteira. E quando de manhã eu tomo outro gole de água e também me permito pensar mais 5 minutinhos, 10 minutinhos sobre essas 4 áreas da vida, mas pensar e sentir. Esquece o problema, esquece o boleto, galera. Esquece. Pensa nisso. Tá? E aí eu consigo fazer uma conexão da água que eu tomei ontem, com a água que eu tomei hoje, com o que eu mentalizei, com o que o meu subconsciente pensou a noite inteira e com o que eu voltei a pensar agora cedo. Então, a semana inteira, faz esse trabalhinho, é uma coisa simples. É para você, é para a tua vida. É uma melhoria que você pode criar para a tua vida. Então, perdido por perdido, truco. Faz, funciona. E não sou eu que estou falando, eu que descobri isso. Isso são coisas que a gente vem aprendendo, vem praticando há anos e vem dando certo e vem acontecendo. Cada um tem o seu processo de evolução. Não é do dia para a noite que de repente vai acontecer algo muito maravilhoso, ou pode ser que aconteça. Depende de cada um de nós, na verdade. Tá bem? Então, façam isso aí. Outra coisa que eu quero pedir para vocês é o seguinte. Ó, são 3 coisas, tá? Isso aí é bom vocês marcarem, para vocês não esquecerem. Vai lá, pode falar? São só 3 coisinhas. Não reclamar de nada, nada. Nem se a comida tá fria. Come, feliz da vida. Não reclama. Não reclame de nada. Vamos fazer isso por 7 dias, pessoal. Não reclamar de absolutamente nada, 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 nada. Não vamos assistir. Eu falaria, não vamos assistir televisão, mas tem gente que tem o hábito, né? Então, pelo menos não assiste repórter, coisa ruim, filme ruim, entende? E não fale mal de ninguém. Não fale de pessoas. Pessoas que falam de pessoas são medíocres. Pessoas que falam de coisas são medianas também. Pessoas mais elevadas, elas falam no campo das ideias, elas falam sobre projeções, sobre ideias, é outro nível de conversa. Então, se a gente quer ser alguém melhor, a gente tem que agir como alguém melhor. Lembra da barriga tanquinho? Putz, eu já tenho a barriga tanquinho, então eu começo hoje a me alimentar melhor, fazer mais exercício, tomar mais água, suplementar. Eu mudo a fisiologia do meu corpo
de acordo com como eu começo a me comportar hoje. Então, se eu quero mudar minha vida, eu começo a me comportar diferente a partir de hoje, tá bom? Então, só esses 2 exercícios. Na hora de dormir, na hora de acordar, mentaliza essas 4 áreas da vida, explode o sonho mesmo, pensa o máximo disso aí. Lá na frente nós vamos fazer um outro exercício muito mais dinâmico, tá? Vocês vão entender, mas isso é só para vocês brincarem com os sonhos de vocês, tá bem? E não falar mal de ninguém, não reclamar e não assistir televisão, tá bom? Sobre assistir televisão. Nossa, eu ia falar um outro detalhe legal para vocês aqui. Eu não quis interromper o que eu estava falando aquela hora, agora fugiu a mente. Vamos lá, assistir televisão. Poxa vida, esqueci. Tá bom, pois eu lembro. Isso daqui com certeza vai fazer com que vocês comecem a aumentar a vibração. Se eu não falo mal do outro, se eu não falo do outro, tá tudo ok. A vida eu começo a trazer para dentro sempre conversas mais positivas. Se eu tô com alguém começou a falar mal de alguém, dá um jeito de cortar e sair, né? E, legal, dá uma licencinha aqui. Não concorde, não continue, não dê sequência. Isso, na verdade, é um vício. A gente tem o vício de ficar reclamando, tem o vício de comentar disso, daquilo, do outro, e a gente tem que começar a cortar esses vícios. E vai chegar um determinado momento que a gente começou a encerrar e parou, acabou. Então, eu não vou reclamar do concorrente, eu não vou reclamar que choveu, me atrapalhou, eu não vou reclamar do meu cliente que pagou, não pagou o boleto, eu não vou reclamar de nada, 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 nada. Eu não vou reclamar. Tá bom, pessoal? Vamos trabalhar isso aí pra gente, que é importante. E o fato de, lembrei que eu ia falar, não vamos assistir televisão, porém, tem gente que assiste, né? O ideal é ir eliminando. Eu eliminei e não me faz falta nenhuma. Mas eu preciso assistir o repórter para saber o que vai acontecer. O que o repórter vai mudar na nossa vida? É só informação, é fato, já passou, entendeu? Tem informação, tem o conhecimento. Opa, conhecimento já consegue mudar alguma coisa, mas só conhecimento também não muda nada se a gente não praticar, concorda? O fato já foi, que é o que o jornal traz para nós, a televisão nos traz. O conhecimento, o que a gente está compartilhando, se a gente não põe em prática, não serve para nada também. E aí tem a sabedoria, que é a partir do momento que eu experienciei aquilo ali. Então eu sei o que eu estou falando. Isso é sabedoria. É o terceiro nível do conhecimento. Tá bem? Então, o primeiro nível aqui, que no caso é a televisão, não vai me levar a lugar nenhum. E agora, como eu estou intencional, eu sei onde eu quero chegar, isso para mim é distração. E eu não tenho que ter distração, eu tenho que ter disciplina. Então, é disciplina versus distração. Então, quando a gente começa a entender um pouco melhor tudo isso, a gente começa a cortar as arestas. E a gente começa a sair fora da manada. Por quê? Porque a gente tem um foco diferente, a gente começa a enxergar a vida diferente, e a gente sabe que a gente é capaz de mudar. E aí tudo muda, tá bom? Então é só uma prévia. E só para um detalhezinho que eu vou falar sobre não assistir televisão, se a gente, vamos dizer assim, não acredita, né, não acredita que é possível a gente mentalizar, criar, sentir, é só a gente imaginar um filme de terror. Quando a gente assiste um filme de terror, a gente fica tenso ali, ó. Fica tenso, preocupado aí, né? Qualquer barulhinho a gente assusta, aquela coisa toda. Se é um filme de terror mesmo, mas tem gente que fica com medo, tem gente que fica, né? Então, aquilo ali contagia a gente. O que a gente está absorvendo? Cara, aquilo ali é um terror. Eu amava assistir filme de suspense, terror, adorava. Eu não assisto mais, por quê? Porque aquilo lá é bolinha preta, é só coisa ruim. Então tá vindo para minha mente o quê? O que não presta. E isso aí vai contra os meus princípios atuais. Meu princípio atual é outro, é cada vez ficar melhor, cada vez o ser humano melhor, cada vez saber mais onde eu vou chegar, cada vez construir mais, cada vez agir mais forte, com mais tração. Entende? É aquele negócio, ó. Eu sou protagonista ou eu sou o coadjuvante? Ou eu sei para onde eu estou indo, ou qualquer lugar serve. E qualquer lugar não é o lugar do vencedor. E se você quer ser um vencedor, e todo mundo pode ser, tá? E o vencedor pode ser pura e simplesmente, não é algo muito mirabolante, mas é você controlar a sua vida, do seu jeito, com a sua família, ou o seu corpo, ou o seu financeiro, seja o que for, é você no controle. E isso é possível, tá bom? Só depende da gente. Gente, eu queria agradecer imensamente aí, ó. Gente, gratidão aí pelo tempo de vocês. Nós ficamos aqui, ó, 1h43 e vocês me ouvindo falar doidado aqui. Vocês querem comentar alguma coisa? Vocês querem dar algum parecer aí? Por favor, soltem os microfones aí. Eu estou aí para isso. Muita coisa que você falou aí é o que acontece no dia a dia, né? Se for ver,
o nosso dia a dia é cheio de pontos que você comentou aí. É que é bastante informação ainda, né, Thiago? E isso daí, aos pouquinhos, vocês vão com certeza assimilando, vai entendendo, vai interpretando e vai começando a praticar. Isso tem que fazer parte. Isso tudo que eu falei aqui, eu só peguei uns pontos para poder organizar, porque eu não preciso decorar nada. Está em mim, eu vivo isso, entende? Então, isso é a mesma coisa com vocês, entendeu? É a mesma coisa com vocês. Ninguém quer falar alguma coisa aí? Pode falar, quer falar, galera? Então, ó, é o que eu comentei no início, né? Imagina que é um quebra-cabeças. Pega as pecinhas. Ah, isso aqui não serve, isso aqui é bobagem. Em algum momento, a gente vai conversando e vocês vão encaixar esses quebra-cabeças, vocês vão ver que faz sentido. E a hora que vocês perceberem, que agora vocês perceberam alguma coisa que eu comentei aqui. Se vocês já ouviram sobre isso, tá mais fácil. Se vocês não ouviram, vocês vão começar a ficar mais atentos com isso. E vocês vão perceber que as pessoas grandes, aí os players grandes, o pessoal que está ou na televisão, ou na internet, os caras muito grandões, eles têm esse conhecimento. Eles sabem de tudo isso, eles praticam isso, entende? E por isso que muitas vezes a vida deles é tão próspera, né? Tá bom? Beleza, então, pessoal? Feito? Perfeito, meu querido. Beleza, tá feito. Então, agora eu vou bater aquela foto ali da gente, para a gente registrar esse momento, né? Vamos lá? Bom, é o primeiro, pode ser o primeiro de muitos, depois vocês me dizem, né, se vocês vão querer. Segunda, terça, quarta, eu sempre tenho compromisso de noite, eu não consigo. Sexta-feira a gente às vezes sai com a família. Quinta é um dia que eu consigo me encaixar, dá para organizar dentro da minha rotina. Eu vou preparar melhor, tá? Eu até tinha comentado com o Marcelo, inclusive, eu queria preparar um plano de ação para vocês utilizarem no dia a dia, né, para que fique fácil lembrar de fazer alguma coisa. Senão vai passar 2 dias, vocês vão esquecer isso tudo que eu falei aqui, né? Então, por isso que eu falei, pega o papel caneta, anota alguma coisinha ali que faz sentido, e aí vocês vão revendo, dá uma olhadinha um dia, dá uma olhadinha no outro, é legal para poder assimilar, é muita coisa. E depois, obviamente, que a gente pode voltar em cada um desses assuntos, destrinchar mais, porque eu falei de forma superficial aqui para a gente entender, tá bom? E aí, se for o caso, a gente vai dando sequência nisso aí. Tá bom, pessoal? Estou à disposição aí para a gente depois, se for preciso, bater um papo. Se vocês quiserem criar um grupo, sei lá, para a gente poder... estou com uma situação assim, assensada, o que eu faço sobre isso? O que eu penso sobre aquilo? O que você me diz a respeito de tal coisa, né? A gente pode conversar sobre isso também. Enfim, estou à disposição de vocês, tá bom? Show de bola. Feito? Então tá bom, pessoal. Vai lá, vai descansar, porque já são 10 para as 9, 10 para as 10 aí já, né? Esse grupo aí não vai dar certo, não. Não? Por quê? Quando eu brigar com a mulher, eu mandar lá, a mulher vai estar no grupo também? Aí vai dar zebra. Tem que bloquear, né? Tem que bloquear. Mas aí que tá. Agora, você sabendo tudo isso, você não briga mais. Porque você vai brigar com a mulher, você já sabe que vai dar zebra, não é? Ficou fácil agora, né, Vitória? Lasqueira. Então tá, jóia, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Agradeço muito a oportunidade de poder servir vocês. Espero que realmente tenha, de alguma forma, acendido alguma faísca aí, tá bom? E que sirva para vocês de entusiasmo mesmo, para que vocês se movam em direção aos sonhos de vocês, tá bom? Obrigado pela atenção mais uma vez. Gratidão. Um beijo no coração de vocês aí. Fiquem com Deus. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.